Fora da Igreja Católica, não há absolutamente salvação. O dogma. Fora da Igreja Católica, não há salvação. E a necessidade do sacramento do batismo é uma verdade, pois é exatamente a mesma que foi definida pelo nosso primeiro Papa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não existe salvação fora de Jesus Cristo, e fora da sua Igreja Católica, que é o seu corpo místico. Visto que sem o sacramento do batismo não há entrada na Igreja Católica, isto significa que só se podem salvar os católicos batizados que morrem em estado de graça, e aqueles que se tornem católicos batizados e morrem em estado de graça. Esse é o ensinamento da Igreja recebido desde os apóstolos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. João 15:6. Estas afirmações sobre o princípio de que somente pela Igreja Católica se alcança a salvação vêm da mais alta autoridade doutrinária da Igreja Católica. São decretos papais proclamados ex cátedra, isto é, decretos emanados da Cátedra de Pedro. Assim sendo, representam o ensinamento transmitido à Igreja Católica por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Tais ensinamentos são imutáveis e são considerados parte do magistério solene, o magistério extraordinário da Igreja Católica. Papa Inocêncio III, Quarto Concílio de Latrão, Constituição 1215, ex-cátedra. E uma só é a Igreja Universal dos Fiéis, fora da qual absolutamente ninguém se salva, na qual Jesus Cristo é tanto sacerdote como sacrifício. Papa Inocêncio III. Papa Bonifácio VIII, Unam Sanctam, 18 de novembro de 1302. Ex-cátedra. Por imposição de fé, estamos obrigados a crer e manter que há uma só e santa Igreja Católica e Apostólica, e nós, simples e firmemente cremos e confessamos esta Igreja, fora da qual não há salvação nem remissão dos pecados. Por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana, estar sujeita ao Romano Pontífice. Papa Clemente V, Concílio de Viena, Decreto 30, 1311, 1312, ex-cátedra. Uma vez que há tanto para regulares e leigos, para superiores e súbditos, para isentos e não isentos, uma Igreja universal, fora da qual não há salvação, e há para todos esses um só Senhor, uma fé, um batismo. Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, Seção 8, 22 de novembro de 1439, ex-cátedra. Quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica, porque aquele que não a professar, integral e inviolavelmente, perecerá sem dúvida por toda na eternidade. Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, Cantate Domino, 1441, ex-cátedra. A Santa Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que estão fora da Igreja Católica, não só pagãos como também judeus, heréticos e cismáticos, poderá participar na vida eterna, mas que irão para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e os seus anjos, a não ser que a ela se unam antes de morrer, e que é tão importante a unicidade do corpo da Igreja que só aos que nela permanecem lhe aproveitam. Para a salvação, os sacramentos da Igreja, e lhes dão prêmios eternos os jejuns, as esmolas e as demais obras de piedade e os exercícios do dever cristão. E que ninguém, por mais esmolas que dê, ainda que derrame seu sangue pelo nome de Cristo, pode salvar-se se não permanecer no seio e na unidade da Igreja Católica. Papa Leão X, Quinto Concílio de Latrão, Seção 11, 19 de dezembro de 1516, ex-cátedra. Uma é, com efeito, a Igreja Universal dos regulares e seculares, dos prelados e súbditos, dos isentos e não isentos, fora da qual absolutamente ninguém se salva, e todos eles têm um Senhor e uma fé. Papa Pio IV, Concílio de Trento, In Unctum Nobis, 13 de novembro de 1565, ex-cátedra. Esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode salvar-se, que agora voluntariamente professo e verdadeiramente mantenho. Papa Bento XIV, Nuper ad nos, 16 de março de 1743, profissão de fé. Esta fé da Igreja Católica, sem a qual ninguém pode se salvar, que agora voluntariamente professo e verdadeiramente mantenho. Papa Pio IX, Concílio Vaticano I, Seção 2, Profissão de Fé, 1870, ex-cátedra.
Esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode ser salvo, que agora voluntariamente professo e verdadeiramente mantenho. Quem não ouve os apóstolos e seus legítimos sucessores, estão rejeitando o próprio Cristo e o Pai que o enviou. Quem vos ouve a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:18 e 19. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Mateus 12:30. Efésios 4:4 e 5. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3:15. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.